Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. Hoje nós vamos tratar de escalas numéricas, mas antes de iniciarmos a nossa aula, como eu sempre peço a você, providencie caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão abordados da aula de hoje. E não esqueça de pegar um caderno também. E também quero agradecer e incentivar a participação das famílias, pais, mães, avós, tios, enfim, todas as pessoas que estão em casa junto contigo para participarem e se envolverem nesse processo educativo. E para iniciarmos a nossa aula, veja ali na tela ó, a nossa problematização. Qual é a diferença entre escala gráfica e escala numérica? Como utilizamos as escalas numéricas? Na aula anterior, nós já tratamos da diferença entre escala geográfica e escala cartográfica. E nós já falamos sobre a escala gráfica. Nessa aula de hoje, nós vamos retomar a escala gráfica e vamos conhecer a aplicabilidade prática da escala numérica. Então, aqui eu trago para você um quadro comparativo. Olha ali, ó, o que é a escala gráfica? Que é uma representação gráfica, ou seja, um desenho da relação entre distância real e a distância apresentada no mapa. E embaixo do quadrado, do retângulo azul, você está vendo um exemplo de uma escala gráfica. Já do lado direito da sua tela, você vai ver ali a escala numérica, que é uma representação matemática da relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa. E abaixo do retângulo vermelho, você vai ver o exemplo de uma escala numérica, no caso aqui, 1 para 200 mil. Aqui eu trago para você rever como nós utilizamos as escalas gráficas. Olha, acompanha na tela ali, ó. Então eu tenho ali 50, 100, 150 e 200 metros representados ali dentro de uma régua. Aí eu tenho um espaço entre o 0 e o 50, aonde nós conseguimos descobrir que cada intervalo desse corresponde a 50 metros na realidade. Então acompanha aqui comigo, ó. Se você olhar este intervalo aqui, ó, cada intervalo destes no mapa vão corresponder a 50 metros na realidade. É importante que você utilize a escala para relacionar um intervalo que você vê no mapa com o quanto ele vale na realidade. Agora a gente vai para o nosso primeiro quiz. Nosso primeiro quiz está aqui na tela, ó. Qual é a definição de escala gráfica? Olha lá, ó. Alternativa A, representação matemática da relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa. Representação gráfica da relação entre a distância real e a distância representada no mapa. Ou alternativa C, indica o significado das cores e dos símbolos utilizados no mapa. Pensa rapidinho sobre isso. Tô de olho em você, ó. Vai pensando aí. Muito bem, estudante. Já pensou? Já chegou a resposta? Vamos ver o que você indicou ali, ó. Eu vou dizer para você que a alternativa certa é a letra B. Representação gráfica da relação entre a distância real e a distância representada no mapa. É isso que é a escala gráfica. A escala gráfica é esse desenho, é essa representação gráfica que nos possibilita a relação entre o que nós vemos no mapa com o quanto isso vale na realidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escala numérica. Observa com bastante atenção na sua tela que está escrito aqui, ó, 1 na cor vermelha, aí tem 2 pontos ali, ó, em preto, e tem 200 mil na cor verde. Então eu trouxe ali para você alguns números e 2 pontos ali separando. Vamos ver o que é essa escala numérica, vamos entendê-la um pouco melhor. O número 1, ele representa o quê? 1 centímetro no mapa. Olhando com bastante atenção ali, ó, em vermelho o número 1, ó, o que ele significa? 1 centímetro no mapa. Aí a gente tem 2 pontos ali, na cor preta, e aí nós temos o número 200 mil em verde. Dá uma olhada o que significa. Tá vendo que está saindo uma flecha verde ali, ó? O número 200 mil significa a quantidade de centímetros na realidade. Então, a partir dessas informações, olhando de novo na tela, a gente já consegue descobrir que o número 1, ele representa 1 centímetro no mapa.
Os dois pontos, eles servem para quê? Para separar o que é a distância no mapa do que é uma distância na realidade. E a gente vai ver ali em verde, os 200 mil representam o quê? A quantidade de centímetros na realidade. 200 mil centímetros. Agora, acompanhe ali na tela, ó. Olha lá na tela com bastante atenção. 2 pontos 200 mil, eu trouxe ali embaixo a forma com qual nós lemos, a forma por extenso de se escrever uma escala. Então, quando a gente vê a escala 2 pontos 2000, na verdade nós não falamos 2 pontos 2000. A forma correta é 1 para 200 mil. Então, estudante, sempre que você vê uma escala numérica, ela sempre vai ser lida desta forma. 1 para, no caso do nosso exemplo aqui, 200 mil. Os dois pontos são lidos como se fosse a palavra para. Não esqueça disso. O que essa escala 1 para 200 mil ela significa? Ela diz para nós que cada 1 centímetro no mapa valem 200 mil centímetros na realidade. Olha lá na tela com bastante atenção, ó. 1 para 200 mil. Cada 1 centímetro no mapa valendo 200 mil centímetros na realidade. Então, aquilo que está representado na cor vermelha é a distância no mapa. Aquilo que está representado na cor verde é quanto essa distância no mapa, no caso 1 centímetro, vale na realidade. E agora a gente vai para o nosso quiz. Presta muita atenção ali, ó. Qual é a forma correta de escrita por extenso da escala numérica 1 para 300 mil? Já tirei até a resposta. Vai lá. Alternativa A, 1 dividido por 300 mil. Letra B, 2 pontos 300 mil. Ou alternativa C, 1 para 300 mil? Já tirei a resposta. Vai lá. Então, como eu já tirei a resposta, ó, alternativa C, 1 para 300 mil. Essa é a forma correta de fazermos a leitura e a escrita da escala numérica. Algumas informações que são de vital importância quando nós falamos de escalas numéricas. Acompanhe ali dentro do retângulo amarelo. Acompanhe ali, ó. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Cada 1000 metros representam 1 quilômetro. Segunda informação, cada 1 metro igual a 100 centímetros. Cada 100 centímetros representam 1 metro. E ainda cada 1 quilômetro igual a 100 mil centímetros. Eu posso falar 1 quilômetro ou eu posso falar 100 mil centímetros. E essas informações são muito importantes para nós quando falamos em escalas numéricas. Veja só por quê. Acompanhe ali. Quando eu estou falando de 1 quilômetro, 1000 metros, perceba quantos zeros desapareceram. Olha ali na sua tela, quantos zeros estão riscados pela linha vermelha? 3 zeros. Então, toda vez que você for transformar metros em quilômetros, 3 zeros vão desaparecer. Os 3 últimos zeros desaparecem. Olha lá na tela, acompanha lá o que vai acontecer na segunda linha. 1 metro igual a 100 centímetros. Perceba que 2 zeros desapareceram. Então, 100 centímetros sendo igual a 1 metro, quantos zeros desaparecem? 2 zeros que vão desaparecer. Então, para realizar a transformação de centímetros para metros, os 2 últimos zeros é que são eliminados. Quando nós vamos transformar um número que está em quilômetros para centímetros, ou ainda um número que está em centímetros para quilômetros, veja o que vai acontecer com os zeros agora. Acompanhe ali na tela, ó. São 5 zeros que desaparecem. Quando o número está em centímetros e ele passa para quilômetros, 5 zeros desaparecem. Então, conforme você pode ver ali, ó, 100 mil centímetros são iguais a 1 quilômetro. É igual a 1 quilômetro. E eu falo isso tudo para você porque é muito importante nós sabermos transformar centímetros para metros e metros para quilômetros. Por quê? Quando nós estamos falando em grandes distâncias, nós sempre utilizamos a escala de quilômetros. Nós vamos falar de quilômetros, usar a unidade de medida quilômetros.
Quando nós falamos em intervalos pequenos, nós podemos utilizar a escala metros ou a escala centímetros. É muito comum, quando nós nos deslocamos entre duas cidades, dois países, nós falarmos que a distância entre esses países são de centenas, dezenas ou milhares de quilômetros. E quando nós nos deslocamos em intervalos pequenos, em distâncias entre uma casa, outra, um bairro, nós utilizamos metros, nós podemos utilizar outras unidades de medida. E é por isso que é muito importante nós fazermos a transformação, sabermos como transformar centímetros para metros e metros para quilômetros. Agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Tá ali, ó. Acompanha na tela. Assinale a alternativa incorreta. Eu quero que você marque a alternativa errada, tá? Letra A. 6.000 metros são iguais a 6 quilômetros. Alternativa B. 100 centímetros são iguais a 1 metro. Alternativa C. 80.000 centímetros são iguais a 8 quilômetros. Quero que você indique qual é a alternativa errada. Pensa aí, rapidinho. Muito bem, eu sei que você já pensou sobre a resposta e eu quero que você me indique a alternativa incorreta, a errada. Se você olhar com bastante atenção, a alternativa incorreta é a C, a alternativa C. 80.000 centímetros são iguais a 8 quilômetros. Mas por que essa alternativa está errada? Lembra do que a gente já falou, ó. Nós já falamos das escalas numéricas, nós já falamos da transformação de centímetros para metros e metros para quilômetros. Olha ali na tela, ó. 8 quilômetros são iguais a 8.000 metros. Ou ainda, 8 quilômetros são iguais a 800.000 centímetros. No nosso exercício, o que aconteceria para que aquela alternativa estivesse certa? 80.000 centímetros são iguais a 800 metros, não 8 quilômetros. Lembre-se da quantidade de zeros que desaparecem quando nós transformamos centímetros para metros e metros para quilômetros. Não esqueça disso, que nós já falamos aqui anteriormente. Mas se você ficou com dúvida, se você esqueceu e você quer rever esta aula, você pode acessar o canal do Aula Paraná lá no YouTube. E aí você vai poder rever essa aula inteira e vai poder voltar essa aula nos pontos que você ficou com dúvida. Dando continuidade aqui, ó, a nossa escala numérica. Voltando aqui à nossa escala numérica. Acompanha ali, ó, 1 para 200.000. 1 para 200.000 significa que cada 1 centímetro no mapa valem 200.000 centímetros na realidade. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses 200.000 centímetros em metros. O que a gente vai fazer? Ó? Quantos zeros que desaparecem? 2 zeros. Então, eu tenho 2.000 metros. Acompanha na tela. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 2.000 metros e vai transformá-los em quilômetros. O que vai acontecer? Ó? Perceba que 3 zeros vão desaparecer. E aí eu tenho 2 quilômetros. Então, 200.000 centímetros correspondem a 2 quilômetros na realidade. O que vai acontecer então com a nossa escala numérica de 1 para 200.000? A nossa escala numérica de 1 para 200.000, ela nos indica que cada 1 centímetro no mapa será correspondente a 2 quilômetros na realidade. Então, é importante a gente saber fazer essa transformação. Por quê? Imagine só você estudante, você está com um mapa de uma localidade que você não conhece. E aí você vê a escala numérica naquele mapa e você precisa se deslocar entre 2 pontos, o ponto A e o ponto B. E você não sabe se eles são próximos ou são distantes. E você olha ali no mapa, é um intervalo de 1 centímetro. Aí você pensa, 1 centímetro é perto. Só que é importante você saber qual é a escala do mapa. Porque nesse caso aqui, na escala de 1 para 200.000, cada 1 centímetro vale 2 quilômetros. 2 quilômetros já é uma caminhada significativa. Agora, se a escala do mapa fosse 1 para 200 milhões, cada 1 centímetro corresponderia a uma distância muito grande em quilômetros. Então, daí a importância de você transformar esses números que estão em centímetros para metros e metros para quilômetros, para que você tenha a real noção da distância real entre as duas localidades estudadas por você.
Agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Tá ali, ó, o quiz na cor vermelha. Dá uma olhada ali com bastante atenção. Imagine um mapa do estado do Paraná com escala numérica 1/800.000. Neste mapa, a distância entre duas localidades é de 1 centímetro. Qual é a distância real entre as duas cidades em questão? Então eu quero que você pense um pouquinho nesse mapa de escala 1/800.000 e você está vendo duas localidades, duas cidades ali representadas. E aí eu quero que você pense um pouquinho qual seria a distância real entre essas duas cidades, sabendo que a distância no mapa é de 1 centímetro. Pensa aí um pouquinho, pode pedir ajuda. Muito bem, estudante. Pensou? Lembrou daquilo que a gente já tratou na aula até agora? Olha ali, ó. Então, sabendo que esse mapa tem a escala 1/800.000, cada 1 centímetro no mapa valem quantos quilômetros na realidade? Cada 1 centímetro nesse mapa correspondem a 8 quilômetros na realidade. Lembrando da transformação, centímetros para metros e metros para quilômetros. Quando nós transformamos um número numa escala numérica que está em centímetros para quilômetros, são quantos zeros que desaparecem? São 5 zeros que vão ser eliminados. Importante você ter calma na leitura dos enunciados e também na resolução dos problemas. Por que eu estou falando de calma? Porque agora a gente vai tratar de escala maior e escala menor. Uma escala grande ou uma escala pequena. Observa ali na tela com atenção. Ó. Eu tenho duas escalas. Uma que está trazendo todo o Brasil e uma outra que traz apenas uma parte do estado do Rio de Janeiro. Aliás, traz todo o estado do Rio de Janeiro. E aí você está vendo, ó, quanto maior o denominador, quanto maior o número que vem depois dos dois pontos. Quanto maior for este número, menor é a escala, menores são os detalhes. Então, uma escala, mapa com escala pequena, é um mapa que nos possibilita visualizar poucos detalhes, porque a área representada é muito grande. Já o detalhe que nós temos aqui, ó, do estado do Rio de Janeiro, ó, quanto menor o denominador, quanto menor o número que vem depois dos dois pontos, maior é a escala, maior são os detalhes. Então, o mapa que traz um denominador, que traz o número seguido dos dois pontos, o número menor, ele vai ser uma escala maior, porque dispõe de mais detalhes. A grandeza da escala cartográfica está associada a quê? A quantidade de detalhes que nós conseguimos observar. Dando continuidade à nossa aula aqui, que talvez esteja pensando que é uma aula de matemática. Não, é uma aula de geografia. E dentro da geografia nós temos que ter capacidade de interpretar os diferentes mapas que nos serão apresentados. E a interpretação desses mapas não é só conhecer o significado dos símbolos, das cores utilizadas nele, mas é que nós também possamos relacionar distâncias representadas no mapa com o quanto essas distâncias valem na realidade. E para isso existe uma fórmula de cálculo. Observe ali, ó. Essa fórmula que eu trago para você aqui, ó, D minúsculo sobre D maiúsculo igual a 1 sobre E. Aí você deve estar pensando, estudante, nossa, agora eu vou ter que fazer contas em geografia? Você vai fazer contas, mas são contas que você já aprendeu lá no seu ensino fundamental nas aulas de geografia, porque é a multiplicação cruzada, é a regra de 3, são cálculos bastante simples, sempre com uma incógnita. E juntos, nós vamos aqui calculando, nós vamos fazendo passo a passo para que você possa compreender a forma correta de fazer esses cálculos. Então tenha calma, que juntos nós vamos até o final da aula conseguir calcular a distância real utilizando a escala numérica. Olha ali, ó. Quando a gente olha para essa fórmula aqui, ó, cada letra tem um significado. Acompanha ali, ó. O D minúsculo significa o quê? A distância no mapa. O D maiúsculo representa a distância na realidade. O E
indica a escala sem o número 1. Então, quando você pegar essa fórmula, você vai simplesmente substituindo as letras pelas informações que você tem. E uma letra sempre vai ficar como uma incógnita. E a partir daí você vai realizar o cálculo matemático. Mas calma, a gente vai fazer umas juntinhos aqui, ó. Então, olha só, nós temos aqui, ó, um mapa do estado do Paraná. E eu trago para você, olha nesse mapa do estado do Paraná com bastante atenção. Você vai ver o número 1 na cor vermelha e o número 2 na cor verde, tá? Quando você olha para esse mapa, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar na tela o mapa e aí você vai olhar no mapa do Paraná, do lado direito do mapa do Paraná, você vai ver uma flecha vermelha com o número 1. E se você olhar com mais atenção ainda, você vai ver a cidade de Paranaguá. Olhando nesse mapa do estado do Paraná do lado esquerdo, no canto inferior, você vai ver o número 2 e uma flechinha vermelha. Essa flechinha vermelha, perdão, você está vendo o número 2, a cor verde, uma flecha verde. E essa flecha verde está indicando a cidade de Foz do Iguaçu. Então nós temos ali nesse mapa do Paraná duas localidades que foram destacadas. A localidade de Paranaguá, na porção leste do estado do Paraná, e a localidade de Foz do Iguaçu, no extremo oeste do estado do Paraná. Então nós temos dois extremos que foram destacados aqui. Olhando ainda para esse mapa do estado do Paraná, nós vamos ver que ele dispõe de uma escala numérica no canto inferior esquerdo. Olha lá, ó. Observe ali que a escala numérica é de 1 para 7 milhões, pertinho do número 2 que está na cor verde. Olhando com bastante atenção, então nós já temos algumas informações. Agora vamos ver o que está escrito do lado direito da nossa tela. O mapa ao lado representa o estado do Paraná e suas principais cidades. Então temos várias localidades ali representadas. E é possível identificar que a escala numérica deste mapa é de 1 para 7 milhões. Já foi destacado isso. E que Paranaguá está indicado com o número 1, na cor vermelha, e Foz do Iguaçu com o número 2, na cor verde. Até aí, bem tranquilo. A gente olhou para o mapa, nós, ao olharmos para esse mapa, obtivemos algumas informações. Continuando aqui, ó. Neste mapa, a distância em linha reta entre Paranaguá e Foz do Iguaçu é de 9 centímetros no mapa. Então, nesse mapa, nós medimos e nós chegamos à seguinte constatação, que a distância entre Paranaguá e Foz do Iguaçu, em linha reta, é de 9 centímetros no mapa. Agora, nós queremos saber qual é a distância real entre estas duas localidades. A partir disso, você pensa, 9 centímetros, é uma distância pequena. Agora, quando a gente olha para a escala do mapa, 1 para 7 milhões, aí a gente já começa a perceber a importância da escala. Porque quando a gente fala entre extremo leste e extremo oeste do estado do Paraná, falando de Foz do Iguaçu e de Paranaguá, nós sabemos que a distância é grande. Agora, quão grande é essa distância? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, nós voltamos para a nossa fórmula. D minúsculo sobre D maiúsculo igual a 1 sobre E, aonde nós temos D minúsculo sendo a distância no mapa, D maiúsculo a distância na realidade e o E é a escala sem o número 1. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a substituir letras por números. Nós vamos transformar todas essas letras, essa fórmula, em uma fórmula que nós iremos calcular. Para quê? Para que possamos descobrir a distância real entre Paranaguá e Foz do Iguaçu. Então, nós já vamos substituir, ó. D minúsculo são 9 centímetros. Nós já descobrimos que em linha reta a distância entre Paranaguá e Foz do Iguaçu ela é de 9 centímetros. Nós já medimos isto com a régua. Nós não temos a distância real. Nós queremos descobrir a distância real. Então, o D maiúsculo, ele permanece. E é por isso que aqui do ladinho, ó, aparece o quê? Um ponto de interrogação. E aí, o que nós temos também? Nós temos a escala do mapa, que a escala do mapa é de 1 para 7 milhões. Aí, o que nós fazemos? Nós vamos substituir o E, que é a escala do mapa, por 7 milhões. Lembre-se, 7 milhões, ele está indicado em centímetros.
E aí o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos usar a multiplicação cruzada, a popular regra de 3, que é assim chamada na matemática. Então, o que a gente vai ter que fazer? Dá uma olhada ali, ó. Nós vamos multiplicar o D maiúsculo por 1, conforme você pode ver a linha vermelha ali, ó. Nós estamos multiplicando D por 1. E aí nós vamos transformando os centímetros em quilômetros. Também nós vamos ter que fazer isso. Então a primeira coisa que a gente faz, D, nós multiplicamos por 1. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai transformar 7 milhões de centímetros em quilômetros. Quantos zeros nós cortamos? 5 zeros aqui vão desaparecer. Depois que nós fizermos isso, nós vamos multiplicar 9 pelo número que restou, que são 70. Que é o que ficou aqui, ó. Lembre-se que eu falei, olha aqui, ó, 7 milhões de centímetros. Então, nós transformamos os centímetros em quilômetros. 7 milhões de centímetros são 70 quilômetros. Retomando o nosso raciocínio matemático, multipliquei D vezes 1 e vou multiplicar 9 vezes 70. Então, o que nós temos? D igual a 9 vezes 70. E a partir disso, 9 vezes 70 é igual a 630. O que significa 630? Significa que a distância real entre Paranaguá e Foz do Iguaçu em linha reta é de 630 quilômetros. Por que quilômetros? Lá atrás, eu não transformei 7 milhões de centímetros em quilômetros, logo, o resultado também será apresentado em quilômetros. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, você pode utilizar o ambiente do Google Classroom para interagir com o seu professor ou professora. Lá você pode tirar alguma dúvida, você pode se comunicar com seus colegas de turma e também pedir para o seu professor mais alguma explicação, mais algum esclarecimento que se faça necessário. Então é importante você, estudante, utilizar a ferramenta do Google Classroom. Além de assistir às aulas, você também utilizar essa ferramenta para sanar as suas dúvidas. Continuando aqui. Então, a gente efetuou um cálculo matemático simples. Para a realização dos cálculos envolvendo escalas numéricas, sempre utilizamos a regra de 3 e isolamos a incógnita. A incógnita, que é a letra que representa o que nós queremos descobrir, ela sempre ficará isolada. Nós sempre vamos isolar ela e colocar os outros valores para o outro lado do sinal de igual, sempre respeitando as regras básicas da matemática. Agora nós vamos para a nossa primeira atividade da aula. O que eu vou fazer? Eu vou ler essa atividade para você e vou esclarecer alguns pontos que possam ser pertinentes. Imagine um mapa do estado do Paraná, onde duas cidades estão a 6 centímetros de distância uma da outra, e a escala deste mapa é de 1 para 10 milhões. Qual será a distância real entre as duas cidades? A partir de tudo que nós vimos até agora, eu quero que você, estudante, visualize este mapa e essas duas localidades que estão a 6 centímetros de distância. E que este mapa, onde essas duas localidades estão a 6 centímetros de distância, é de 1 para 10 milhões. E eu quero que, utilizando a fórmula que nós já vimos anteriormente, você efetue o cálculo e diga qual é a distância real entre essas duas localidades. Eu vou deixar o tempo na tela para quê? Para que você copie e para que você possa resolver esses exercícios. Vai lá!
Muito bem, estudante. Já conseguiu copiar, conseguiu resolver. Se você não conseguiu resolver, não tem problema. Acesse o canal Aula Paraná, reveja essa aula, reveja a forma com qual nós calculamos, interaja também com seu professor no Google Classroom. Continuando, nós vamos colocar agora na tela para você um segundo exercício, que eu vou ler para você. Acompanhe ali. A distância real entre duas cidades paranaenses é de 160 quilômetros na realidade. De quantos centímetros será a distância entre estas duas cidades em um mapa de escala 1 para 8 milhões? Então, nós sabemos que duas localidades paranaenses estão a 160 quilômetros de distância uma da outra. Nós também sabemos que em um mapa qualquer do estado do Paraná, esse mapa vai trazer a escala de 1 para 8 milhões. E eu quero que você me diga, sem o auxílio da régua, qual será a distância neste mapa entre estas duas localidades. Você vai utilizar a mesma fórmula que nós utilizamos anteriormente. A única coisa que vai mudar é que, ao invés de descobrirmos o valor da letra D maiúscula, nós vamos descobrir o valor da letra D minúscula, o Dzinho. É importante você também lembrar de um outro conceito matemático, que dentro de uma equação de primeiro grau, de uma regra de 3, toda vez que um número ele está de um lado do sinal, uma letra está de um lado do sinal multiplicando e ela passa para o outro lado do sinal, ela vai passar dividindo. Ela faz essa mudança de forma de cálculo quando ela atravessa de um lado para o outro lado do sinal. E eu estou te falando isso porque, estudante, nesse exercício 2, essa informação é de vital importância para você. Anote e calcule. Vai lá.
Muito bem, estudante. Já copiou? Espero que você tenha conseguido realizar o cálculo. Espero também que as informações que eu trouxe para você tenham sido úteis para que você possa chego ao resultado. Importante é que lá no ambiente do Google Classroom, o seu professor ou professora poderá retomar esse conteúdo e retomar também este e outros exercícios que ele achar pertinente. A nossa aula já está chegando ao fim. Quero muito agradecer a participação das famílias que estão envolvidas nesse processo de aulas à distância durante esse período de quarentena. E também quero deixar aqui o QR Code. No final da aula vai ficar na tela ali um tempinho o QR Code do canal Aula Paraná. Lá no canal Aula Paraná, você vai ter acesso a todas as aulas que já foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e você pode, na sua casa ou em qualquer outro lugar que você queira, assistir a esta aula de Geografia e a todas as outras aulas que já foram produzidas pela Secretaria. Então, quero agradecer novamente, muito obrigado e até a nossa próxima aula.